Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre a proteção dos animais silvestres e das espécies vegetais nativas. Esse conteúdo está no livro de vocês, nas páginas 84 até a página 89, tá bom? Nós, seres humanos, sabemos que somos responsáveis pela preservação do meio ambiente. As atitudes que tomamos, as medidas, devem ser para ajudar a preservar esse meio ambiente. Não só os animais, que é a nossa fauna, mas também as plantas, que é a nossa flora, né? No livro de vocês, eu gostaria que vocês abrissem aí na página 84, no segundo parágrafo fala assim: segundo informações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é o órgão responsável pelo controle e pela fiscalização dos recursos naturais, a fauna, que são os nossos animais, a flora, que são as plantas, a água, o solo e outros recursos, né? Muitas espécies, animais e vegetais já foram extintas ou correm risco de extinção. Então, o que é extinção? Corre o risco dessa espécie não existir mais no meio ambiente, no planeta Terra, né? Então, alguns exemplos eu trouxe aqui para vocês, né, que é o caso do papagaio, da arara, do mico-leão-dourado, do tamanduá, da onça-pintada. O livro também traz o lobo-guará, a palmeira jussara e entre outros. Então, o que nós devemos fazer, né? Quais são os cuidados que devemos ter para que essas espécies não deixem de existir no nosso meio ambiente? Não devemos caçar, não devemos matar os animais, não devemos fazer desmatamento, porque com o desmatamento esses animais perdem seu habitat. O que é o habitat? É o seu lugar de origem, é o lugar que eles vivem. Por exemplo, os animais que vivem na água, o habitat são os oceanos, os mares, os rios. E os animais como o mico, a arara, a onça-pintada, eles vivem em ambientes terrestres. E esses ambientes são quais? As florestas, né? As grandes matas. Então, por isso, nós não devemos caçar esses animais. Nós sabemos que no nosso país existe um grande índice de caças, pessoas que caçam tartarugas, micos, né? E tudo isso contribui para que essa espécie deixe de existir. Tá bom? Continuando aí no livro, nessa mesma página 84, fala assim: o desmatamento é um dos grandes fatores que tem contribuído para a extinção de vários animais, como o mico-leão-dourado na Mata Atlântica, foi o que a tia falou agora. Destruir os ambientes naturais e caçar os animais silvestres, seja para prendê-los em jaulas, seja para vendê-los, seja para matá-los, pode levá-los à extinção. E isso é considerado um crime federal. Então, como a tia falou, isso contribui o quê? A caça, né, a pesca ilegal, ela contribui para que essa espécie deixe de existir. E isso também é um crime. Então, muitas pessoas são cobradas, né, são presas por fazer essa atividade ilegal, né? Continuando, na página 85, fala sobre os cuidados com as águas dos rios e dos mares. Então, nós sabemos que nós não devemos poluir não só as águas dos rios, mares e lagos, mas também o ambiente terrestre, né? As ruas, né? Os locais que nós frequentamos. Então, nós, em geral, não devemos poluir o meio ambiente. Então, aí no livro fala que algumas medidas de saneamento básico que podem evitar a poluição dos rios e mares são a coleta de lixo e evitar lançar o esgoto nos rios ou nos mares, sem tratá-lo primeiro, ou seja, sem retirar da água as impurezas e os organismos nocivos à vida. Por quê? Porque muitas espécies vivem nessa água. Então, se ali são jogados lixos, isso pode prejudicar essas espécies, né? Existe a possibilidade de recuperar rios que estão poluídos. Trata-se da despoluição das águas. No entanto, despoluir um rio leva muitos anos, custa muito dinheiro e implica a colaboração de um grande número de pessoas. Então, qual é a ideia central? O que a gente deve fazer? Já que a gente sabe que para tratar essas águas, para essa despoluição acontecer, usa-se muitos recursos, envolve muitas pessoas e muito dinheiro, né? Nós, seres humanos, que somos responsáveis por essa proteção, não devemos poluir os rios, mares e lagos, né? Sabendo que não prejudica, que vai prejudicar as espécies que vivem ali, mas nós também, nós seres humanos. Na página
86 fala sobre o reflorestamento. E o que é o reflorestamento? É quando plantamos novas árvores. Nós já falamos em outras aulas de ciências que o desmatamento é muito grande no nosso país, né? E esse desmatamento provoca uma grande consequência para o meio ambiente. Então, o importante é o quê? Que façamos esse reflorestamento. A partir desses locais que essas árvores foram retiradas, nós devemos plantar novas árvores. E esse reflorestamento, ele traz muitos benefícios para o meio ambiente e para nós seres vivos. Então eu trouxe aqui, pontuei alguns pontos, né? Existem outros também que vocês podem estar pesquisando, mas eu trouxe aqui alguns benefícios que o reflorestamento traz para nós seres vivos e também para o meio ambiente, né? Para os seres vivos que também vivem nesse ambiente, que no caso são os animais e as plantas. Então, ó, o fornecimento de abrigo e alimentação para a fauna, lembrando que a fauna são os nossos animais, retenção de poluentes da atmosfera, por quê? Porque isso ajuda a nossa respiração, né? O ar fica puro, né? Fica limpo. Controle da erosão do solo e preservação de deslizamentos de terra. Então, aquelas pessoas que vivem em locais de difícil acesso, né? Com essa retirada das árvores, pode causar uma erosão no solo e o deslizamento de terra. E causar até muitas mortes, né? Em períodos de chuvas fortes. Então, o importante é o quê? Que não façamos esse desmatamento. O controle de temperatura, porque o ambiente fica bem mais fresco quando se tem muitas árvores. E preservação e recuperação de ecossistemas degradados. Então, agora, na página 86, tem aí um texto que fala do desmatamento da Mata Atlântica, que é o menor registrado desde 1985. Então, seria importante vocês estarem fazendo essa leitura. Na página 87 também fala de todo o lixo que é jogado na rua, que vai para os mares. Então, como eu falei aqui, né, em outras aulas também, nós não devemos poluir o meio ambiente, porque nós, seres humanos, somos os mais prejudicados com essas atitudes. Lá embaixo, nesse texto, eu gostaria de pontuar para vocês, está assim, ó, nos rios e nos mares, os pedaços de lixo, né, que são jogados nesses locais, eles causam muitos danos, como nós já sabemos. E aí no livro traz 3 pontos que esses pedaços de lixo podem causar, né? O primeiro, eles são confundidos com comida, por aves e peixes, que acabam morrendo por asfixia, né? Por quê? Porque eles acabam comendo aquele produto, né? Aquele objeto, e ali causa esse alimento que ele acha que ele está ingerindo, né, causa a morte desses animais. Afetam até os ovos desses animais por causa dos resíduos tóxicos e atingem as tartarugas, que comem esses fragmentos ou ficam entaladas com a embalagem. Então, por esse motivo, nós não devemos, como eu já falei anteriormente, fazer essa poluição, provocar essa poluição, porque com essa poluição nós estamos causando a morte de muitos animais. Então, vamos às atividades agora. Na página 88 está assim, observe as imagens a seguir. O professor vai organizar, nós não vamos fazer, né? Porque nesse momento que estamos passando não vamos poder fazer essa organização. Só que vocês vão observar essas imagens em casa, na companhia do responsável, né? De quem ajuda vocês nas atividades. Vocês vão fazer essas observações que o livro está pedindo. Então está assim, para cada imagem, né? Você, né? E quem está com você, te ajudando nas tarefas, vocês vão comentar os pontos positivos e os negativos que vocês veem nela. Por exemplo, vocês vão olhar a primeira imagem e vocês vão observar o que tem de positivo e o que tem de negativo. Tia Thaís, precisa escrever? Não, não precisa escrever. Vocês não vão escrever nada no livro. Vocês só vão observar e vão pontuar aí os pontos positivos e os pontos negativos que vocês estão observando nas imagens. Então, olhando aí, ó, aparecem 6 imagens e vocês vão dizer o que tem de positivo e de negativo, ok? Vamos lá para o número 2 agora. Que sugestões você daria para impedir a destruição das matas? Então, essas respostas são pessoais. Então, vocês vão dizer, a partir do ponto de vista de cada um, o que vocês acham que deve ser feito, né? Vocês vão dar as sugestões para impedir a destruição das matas. Para evitar a poluição das águas, que no caso é a letra B. E na letra C, o que devemos fazer para proteger os animais? O número 3... a tia vai mandar essas atividades em PDF, só que nós vamos fazer uma alteração em algumas perguntas, tá bom? E junto com essas perguntas, vocês vão fazer outras também sobre esse conteúdo.
ok? Então finalizamos aqui a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode perguntar lá no grupo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau!